Olá pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. Nós vamos começar por ciências. Na nossa última aula de ciências, nós falamos sobre o desenvolvimento das plantas e vocês realizaram atividade nas páginas 87 e 134 do livro de vocês. Então, peguem os livros de ciências para nós darmos início à nossa correção de hoje. Na página 87, nós temos duas questões. A primeira questão pede para você numerar a sequência do desenvolvimento da planta. Então, a sequência correta é: primeiro nós temos a semente, depois a semente vai criando uma raiz, terceiro a planta vai se desenvolvendo e quarto a planta fica adulta, ok? Questão 2. Leia o texto e depois responda as questões. O texto diz o seguinte: o período de vida de uma árvore varia muito. Um pessegueiro não passa de 30 anos, enquanto uma sequoia gigante supera 3.000 anos de idade. Engana-se, porém, quem pensa que longevidade é sinônimo de vida tranquila. Há perigos durante toda a trajetória: falta de água ou de nutrientes no solo, variação de inesperadas temperaturas, ventos fortes ou mesmo a poluição. O maior problema, entretanto, ainda é o desmatamento. Então, esse texto fala sobre o desenvolvimento da planta e sua longevidade. O que é longevidade? É a duração de vida dessa planta, ok? Então, a letra A diz o seguinte: todas as plantas têm o mesmo tempo de vida? Explique. Então, pensando bem, e também no nosso texto, a gente percebe que não, né? Isso vai depender das características de cada planta. Além disso, também depende das condições do ambiente, a falta de água ou de nutrientes, que toda planta precisa para se desenvolver, ok? E a letra B pergunta alguns problemas que podem ameaçar a longevidade de uma planta. Então, a gente pode citar que a falta de água ou de nutrientes, também os ventos fortes, a poluição e o desmatamento, são alguns problemas que ameaçam o tempo de vida de uma planta. Beleza? E na página 134, nós temos uma atividade com 3 questões. A primeira questão pede para você marcar um X naquilo que a planta precisa para sobreviver. Então, na aula passada, a gente viu que a planta precisava de água, luz solar, nutrientes e gases presentes no ar, para que ela possa respirar. A questão número 2 também traz um texto: receita de plantar uma árvore. Bem cedinho, quando a estrela da manhã ainda toma conta do céu, cantar uma semente na palma da mão como cantam as águas quando acordam. Plantar a semente e seu fruto de folhas e frutos, de sombra ao meio-dia. Adivinhar na semente a seiva, o bruto do tempo. Então, esse texto fala também sobre plantar árvores, plantar sementes, né? A sua importância. Letra A, pede para você desenhar no seu caderno o desenvolvimento de uma planta, considerando as 3 etapas destacadas no texto. Então, o que é que está destacado no texto? Plantar a semente, as folhas e dos frutos, e ela já maior, fazendo sombra ao meio-dia. A letra B pergunta o que significa plantar a semente e seu fruto. Então, a gente pode dizer que isso significa a germinação da semente, a formação de uma nova planta. Ok? E a questão 3 pergunta qual é a importância do sol para as plantas. Então, o sol é importante para as plantas porque ela necessita da luz do sol. Sem o sol, as plantas não conseguem produzir o seu próprio alimento.
Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, hoje eu trouxe uma imagem do livro de vocês, da página 89. Eu vou ler o texto e nós vamos observar a relação entre os seres vivos, ok? Então, vamos às imagens. Primeiro, nós temos um passarinho que derruba uma semente no solo. Lá, a semente se desenvolve. A água da chuva e a luz do sol possibilitam o crescimento da planta. Os frutos da árvore servem de alimento para os animais. Esse animalzinho aí é um coati. E as fezes do animal, o cocô, deixa nutrientes no solo. O solo fica rico em nutrientes que são bons para a planta e também para os animais, como as minhocas, ok? Então, o que é que a gente percebe com essa história? Todo o ambiente está interligado. Vamos raciocinar. A planta precisa da água para crescer e reproduzir. O animal se alimenta da planta e as suas fezes servem de adubo para o solo, que é muito importante para as plantas. Então, perceba que tudo está relacionado. Então, agora chegou a hora de indicar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje será no seu livro de ciência, na página 90, também na página 94 e na página 95. Na página 90, nós temos duas questões sobre o assunto que nós falamos hoje, ok? A primeira questão diz o seguinte: os seres vivos agem sobre outros componentes do ambiente. Observe a imagem. Letra A. Que seres vivos você observa na fotografia? Letra B. Qual a importância da árvore para o pássaro? E letra C. Pergunta o que aconteceria com o animal se a árvore do local fosse cortada. Questão 2 pede para você observar as imagens. E a letra A diz assim: as minhocas são encontradas em solos fofos e ricos em matéria orgânica. A atuação dela torna o solo mais rico em nutrientes minerais e fértil. Considerando os solos das imagens acima, em qual deles é mais provável que haja minhocas? Letra B. Podemos afirmar que existe uma relação favorável entre os componentes vivos do ambiente e os seres vivos, como as minhocas? Justifique sua resposta. E hoje nós estamos finalizando a unidade 3 do nosso livro de ciências. Então, para revisar, vocês também vão resolver a parte do Revendo o que Aprendi, que fica nas páginas 94 e 95 do livro, ok? Na página 94, nós temos duas questões. A primeira questão pede para você observar as imagens e classificar as plantas, em terrestres ou aquáticas. A questão 2 pede para que você escreva o nome da parte indicada pela seta em cada planta. Então, se você observar a imagem, cada imagem tem uma setinha. Embaixo, nas linhas, você vai escrever que parte da planta está sendo indicada. E depois você vai escrever o número que indica essa função. E embaixo pergunta que outras partes a planta pode ter, além dessas que estão sendo mostradas na atividade, ok? A questão 3 tem um texto e nesse texto a personagem é uma semente que narra a sua história. Então você vai ler com atenção e responder as questões A e B. A questão 4 pede para você observar a tirinha e responder a questão que vem logo abaixo, que diz assim: considerando-se as relações entre os seres vivos, o que aconteceu nessa história? Ok? E artes é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre mais uma data importante que será comemorada essa semana: o Dia da Bandeira. Em outra aula, nós aprendemos que a bandeira é um símbolo importante na nossa pátria. E hoje eu trouxe um vídeo para que vocês entendam melhor sobre a história da bandeira, sobre a data comemorativa dessa semana. Vamos lá? Hoje o nosso vídeo
é sobre o Dia da Bandeira. E para isso, eu vou falar um pouquinho também sobre a proclamação da República. Antigamente, o Brasil era comandado por reis, né? Então era aquela época que tinham os reis, as rainhas, as princesas, os príncipes. E isso mudou no dia 15 de novembro de 1889, quando esse rapaz aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. Ou seja, a partir desse momento, o Brasil se tornou a República Federativa do Brasil. E até nesse brasão mesmo tem a data que isso aconteceu. Olha aí, dia 15 de novembro de 1889. Então, a partir desse momento, o Brasil passou a ter presidentes ao invés de reis e rainhas. E olha esse brasão que a gente viu, ele fica nas faixas presidenciais. 4 dias depois do dia 15, né, então a gente conta aí, dia 19 de novembro de 1889, surgiu a nova bandeira. Essa que eu vou mostrar agora é a bandeira antiga, a bandeira da época do Império, que então foi substituída por esta bandeira que está aparecendo aí, que permaneceu somente 4 dias, pois era provisória. E no dia 19, temos então a bandeira que conhecemos hoje. Então agora eu vou mostrar para vocês o que cada uma das partes dessa bandeira significa atualmente. Então toda essa parte verde, ela representa as nossas matas. O amarelo representa as nossas riquezas, assim como o ouro. A parte azul estrelada representa o nosso céu estrelado. E também representam os estados brasileiros mais o Distrito Federal. E a frase ordem e progresso é uma frase positiva, representando o desejo que se tem à nação, que ela tenha ordem e progresso. Então, a nossa bandeira é feita com algumas formas geométricas. Na nossa atividade de hoje, vocês vão montar uma bandeira no caderno de vocês, como está aparecendo aí no vídeo, ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.